Eu vou trazer 3 pontos sobre a codependência emocional e como é que a gente pode tratar isso na psicanálise lacaniana. Bora? Oi, se você não me conhece ainda, sou Patrícia Albanês, psicanalista, falo aqui sobre psicanálise lacaniana sem lacanês. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto sobre a codependência emocional é a característica daquela pessoa que se vê impelida a entrar em relacionamentos porque ela não se sente bem sozinha. Então, a codependência, ela nasce de uma carência emocional e aí ela acaba se desenvolvendo para uma codependência. Assim que a pessoa entra num relacionamento, dependendo da dinâmica e da saúde desse relacionamento, pode-se estabelecer aí uma dinâmica de codependência emocional. Antes de falar dos outros 2 pontos, eu preciso trazer um esclarecimento importante aqui. Na psicanálise lacaniana, a gente não vai tratar de comportamento. Então veja, a codependência emocional é um conceito do campo do comportamento. Eu estou trazendo aqui mais para você ter uma noção do que pode estar te gerando angústia aí e o que você pode trazer para análise para a gente poder trabalhar. Na psicanálise lacaniana, a gente não trabalha com conceitos, a gente trabalha com o discurso do paciente e aí a gente vai extraindo daquela fala o discurso, faz uma construção de caso e a partir daí a análise começa e os efeitos começam a ser sentidos. É importante dizer aqui que os assuntos que são tratados na psicanálise, eles são do cotidiano mesmo. A pessoa vai fazer uma queixa ali de um comportamento dela que vai se repetir, às vezes escolhas que ela faz que não são lá muito saudáveis para ela e que ela percebe que não está tendo bons efeitos na própria vida. Então, é disso que se trata uma análise. Cabe ao analista avaliar aquela fala, extrair dali os elementos importantes para que aquela questão que está sendo trazida para análise possa ser tratada. O segundo ponto, ele é muito importante porque uma pessoa que se vê numa relação de codependência emocional, geralmente não consegue questionar o parceiro. Ela acaba aceitando tudo que ele traz, aceitando pedidos estranhos, acaba sendo vítima até de pessoas que não estão bem intencionadas. Mas como a pessoa ela tem dificuldade de conversar com as pessoas e demonstrar ali algum desconforto, porque a codependência emocional faz com que a pessoa fique dependente da validação externa, isso é, a validação de uma outra pessoa. Então, como é que uma pessoa que sofre de dependência emocional está dentro de uma relação de codependência vai mostrar para aquele outro que o que ela está sentindo não vai ao encontro do que a pessoa está oferecendo? Entende aí a questão, como ela é complexa? E aí, nós chegamos no terceiro ponto, que é o quê? Essa mesma pessoa que tem dificuldade de conversar com um parceiro e dizer para ele que existem algumas questões que precisam ser dialogadas, precisam fazer ali aquela famosa DR, né, discussão da relação, ela vai acabar esperando que esse parceiro se transforme sozinho, né? Que a gente geralmente percebe que há uma esperança aí, uma suposição de que a pessoa tem um grande potencial e que ela vai chegar nesse potencial. Mas se a gente não falar sobre o que a gente está sentindo e quais são os desconfortos existentes nessa relação, ela vai ficar sempre baseada na suposição e na frustração, no descontentamento. Então isso vai sendo prolongado sem que nada seja efetivamente feito para que a relação funcione. E é aí que moram os grandes problemas do relacionamento. Porque a gente precisa entender que para um relacionamento funcionar e ser rico em experiências positivas, a gente precisa ter conversas difíceis. A gente precisa arriscar e dizer para o outro, mesmo sabendo que talvez ele não goste do que a gente vai dizer. Então a gente precisa ter jogo de cintura. E é nesse ponto que eu defendo a psicanálise, porque quando a gente vai avançando numa análise, a gente acaba aprendendo a lidar com as outras pessoas. Então a gente vai equilibrando aí essas nossas dificuldades de relacionamento, de forma que a gente consiga navegar aí nesse pântano, né? Que eu costumo chamar o pântano do relacionamento. Então a gente consegue transformar as nossas relações de uma maneira mais positiva. Agora eu trago um bônus muito importante e que você precisa ficar atento ou atenta
principalmente no caso de você ser uma mulher. Pessoas que têm uma forte carência afetiva e uma tendência a entrar em relacionamentos que acabam se transformando em relacionamentos de codependência são presas fáceis para aquelas pessoas que gostam de abusar da bondade alheia. Então, perceba que existem pessoas que se fantasiam de pessoas boas, elas acabam colocando a pessoa em situação ali de um apaixonamento, até conquistar essa pessoa, ela percebe que a pessoa ela sofre de carência, e aí ela se aproveita para poder abusar dessa pessoa psicologicamente, financeiramente, enfim, de várias maneiras. Então a gente precisa ficar atento, e isso inclusive acontece em amizades. Tem muita gente que pode dizer para você que é seu amigo, mas no fundo, ela só quer aproveitar de você. Percebe como as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina? E como é importante ter um interlocutor que nos ajude a navegar nesse pântano dos relacionamentos? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, dá um like para que outras pessoas também possam vê-lo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever para ver os próximos vídeos. Eu deixei um vídeo aqui para você assistir em algum lugar da tela. Eu te vejo por lá. Tchau, tchau!